Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nesse vídeo estamos aqui estudando o 8º tema desse trimestre, que tem como título Educação e Redenção. E aqui nós vamos trazer aqui para vocês, na ponta da linha, alinhando a doutrina e, claro, as entrelinhas. Hoje o trio está completo, né? Esse é o Alexandre, eu sou o Lúcio, esse aqui é o Ricardo e teremos... O Ian disse que estava sentindo falta. Estava sentindo falta do... Já tem um comentário aqui do Ian. E temos o Marcos André, né, que é lá do Rio de Janeiro, que também participa alinhando as doutrinas. Nas entrelinhas aqui, nós vamos trazer aqui um panorama histórico da educação durante a humanidade, né? Mas nós não vamos muito longe, né, Alexandre? Vamos pegar só o mundo ocidental. Isso, não vamos lá no Egito antigo não, ok? Mas é bem legal, a gente vai inclusive discutir sobre essa questão da militarização da educação, os princípios envolvidos sobre isso. Fiquem ligados, vocês vão ver. E também vamos trazer aqui algumas especulações, a gente falava isso em alguns vídeos atrás, né, Ricardo? A gente vai trazer aqui várias perguntas com se, né? E essas perguntas, não fomos nós que compomos elas, né? Na verdade. Sim, é um grupo, né, que pediu. O Alexandre fez uma palestra uma vez para eles, né? Isso. E agora eles me pediram, daí o que eu vou fazer? A minha entrelinha vai ser o vídeo que eu vou mandar para eles respondendo as perguntas que eles fizeram. Sim. E eu vou aproveitar e falar um pouco sobre teoria da causalidade, teoria do caos, efeito borboleta e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira pergunta é, né, de quem que é a culpa do pecado, se é de Adão e Eva. Veja só o tipo de pergunta que está por vir aí. Mas fiquem conosco, espero que vocês curtam aí o nosso conteúdo, comentem, compartilhem com seus amigos, para que cada vez mais esse projeto venha, né, ajudar as pessoas a atingir o que nós vamos ler daqui a pouco no comentário, né? Ou seja, se aproximar cada vez mais do estudo da Palavra de Deus. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos nas entrelinhas aqui, nós temos aquele momento dos comentários aqui. Temos muitos comentários, muito obrigado por você que comenta. Novamente explicando, o comentário ajuda a promover o vídeo dentro da plataforma. Claro, tem esse motivo, mas o principal motivo, né, é conhecer vocês, ter esse relacionamento, esse contato, ter esse feedback de vocês aqui, sobre o que a gente tem publicado, né? Isso é muito importante. Amós Soares de Matos pergunta assim: Marcos, amei as fotos lá de Petrópolis, né, que o Marcos mostrou. Amós Soares também fala assim: não, meu amigo, ele falou no contexto político, principalmente com ideologia esquerdista, mas realmente muita coisa para pouco, né? Ou seja, falando sobre a questão... Deve ser sobre o pastor Batista René, né? É, se deve atualizar ou não a Bíblia, né? De René, deve ser isso que ele está falando. A Lu Leona comenta aqui conosco, né? A Lu sempre comentou: olá meninos, sou de Xingaura, estado do Pará. Né? Um abraço, pessoal paraense. Parabéns, meninos, pela super explicação. Que Deus continue abençoando cada um dos envolvidos no projeto. Tem o Manuel, tem o Marcos André, tem as nossas famílias que toleram, né? E também os inscritos. E ela fala assim: e os que não são inscritos também, né? Ela pede que Deus abençoe todos. É isso aí. Que Deus abençoe eles com discernimento, com sabedoria para apertar no botão de se inscrever e para ativar o sininho. É isso que ela escreve. E que eles se inscrevam. É isso aí. Deixar o like. É isso aí, Lu. Obrigado. Ela também comenta: manda o vídeo mais cedo, Marcos. Hashtag manda o vídeo mais... Hashtag manda o vídeo mais cedo, Marcos. Eu já falei com ele vai mandar amanhã. Hashtag de novo, manda o vídeo mais cedo, Marcos. A gente não sabe se ele vai esquecer. Acho que não. Tânia BR comenta assim: aprendo muito com vocês, meninos. Utilizo muito das informações de vocês quando estou lá na classe. Hashtag sempre até o fim. E hoje é a segunda vez que eu ouço este vídeo, né? Obrigado, Tânia. Realmente. Rapaz, 1h30. Cara, mas eu também, durante a semana, eu fico ouvindo nosso vídeo para aprender, para fixar muita coisa. É legal. A Ilza Viana capitulando, e ela sempre me preocupando, e espero que a mãe da Ilza, Dona Elza, né, esteja bem, que ela estava com umas dores no estômago e ela estava tentando ver com os médicos. Então, Ilza, manda um abraço, né? Se a Dona Elza estiver nos assistindo, Dona Elza, oramos pela senhora, o grupo de oração de intercessores aqui da Central de Camorão orou pela senhora, então espero que a senhora esteja bem. A Sandra Bittar comentou assim: olá meninos, não me canso de dizer o quanto é gratificante estudar a palavra e conhecer e estreitar o relacionamento com Deus e com Cristo, com certeza, né? A forma como vocês conduzem os conteúdos é excepcional. Ricardo sempre instigando a buscar cada vez mais. Existe um vídeo do Rodrigo Silva no qual ele fala sobre termos utilizados na Bíblia e que, se levado ao pé da letra, hoje não faria nenhum sentido para nós. Importante conhecer o contexto, a cultura, o tempo, o povo,
novo, para minimamente entendermos o que o texto deseja nos revelar. Como vocês orientam, devemos sempre pedir auxílio ao Espírito Santo para nos guiar no entendimento da palavra. Muito bom. É muito gratificante e emocionante vivenciar jovens tão envolvidos na missão de disseminar a palavra. Em minhas orações, sempre solicito a Deus bênçãos e proteções para vocês e seus familiares e que Deus nos faça instrumento de seu amor. Quando crescer, quero ser igual a vocês. A Sandra Bittar comenta. E ela foi caridosa no jovem, né? Vamos combinar. Não, mais novo aqui é velho. Mas não vou falar a idade, não. Deixa eles acharem que a gente é criança. Sandra, muito obrigado pelo carinho. Não acabou ainda o comentário dela, não. Eu uso camisa de criança, né? Tudo é moleque aqui. No estudo Alinhando as Doutrinas, né, que o Marcos traz esse quadro para nós, onde esta semana vemos a doutrina de número 13, eu tenho dúvidas se sou ou não uma remanescente, mas acredito que não importa. O que você acha, Marcos? Pergunta para o Marcos, hein? O importante é, entre outros aspectos, o que eu entendo quando Cristo diz que tem muitas ovelhas em outros apriscos e se eu busco aplicar os conhecimentos bíblicos adquiridos na minha vida. Isso que importa, né? Ainda com o Marcos, acredito que as leis de Deus nos mostram o norte a seguir e que sem Cristo é impossível vislumbrar a vida eterna. Hashtag fui até o segundo Marcos. Excelente semana para todos. Grande abraço. Obrigado, Sandra, pelo seu comentário, pelo seu carinho e principalmente pelas suas orações. Porque a gente pode sentir que Deus tem protegido, nos livrado. A gente passou essa pandemia inteira, né? Meio assim, indo para lá. O outro até casou no meio da pandemia. Então, assim, graças a Deus. Fui passear. Louvado. Não comenta que tem um comentário sobre o seu comentário. Deu um beijinho de máscara. Depois ele manda a foto, pessoal. Então, muito obrigado, Sandra, pelas suas orações, né? Graças a Deus, Deus tem livrado e nos motivado a dar andamento aqui nesse ministério. A Helena Saraiva, sempre comentando conosco, ela diz assim: estou relendo os livros de Ellen White, meninos. A gente comentou isso, né? Ou seja, cada vez mais que a gente vai aprendendo algumas coisas, tem que reler, né? Reler a Bíblia, reler Ellen White para ir reaprendendo muitas coisas. Feliz semana a todos. Hashtag fui até o segundo Marcos, ou seja, até o último comentário da dupla, né? A Elisângela Maria comenta: Deus abençoe vocês, meninos. Curtido e compartilhado. Morri de rir da cara do Ricardo quando ele falou que o Alexandre estava cansado. Feliz semana. Esta semana vou assistir mais de uma vez, pois consegui assistir hoje. Como sempre, maravilhoso. Parabéns. Hashtag fui até o segundo Marcos. É isso aí, pessoal. A gente está conseguindo colocar o vídeo aí no sábado à tarde no máximo. Mas a canseira é consagrada. Olha lá. Aí, Elisângela, ela gosta da cara do Ricardo, assim. Sandra Dourado comenta assim, olha o comentário da Sandra, né, que me emocionou quando eu li isso aqui, ó. Bom dia, que Deus esteja com vocês. Vou contar como consigo escutar a lição toda. Eu baixei um programa que salva os vídeos e quando eu vou caminhar ou quando estou dirigindo ou na academia, eu estou escutando vocês. Depois vou no pequeno tempo livre que tenho, vou para a palavra e respondo a lição. No sábado participo bastante na hora da escola. Bem, vocês são responsáveis por eu hoje ter uma maior intimidade com Deus. Legal. Porque consigo entender melhor a sua palavra. Muito obrigado a todos os 4. E tem o Manuel ainda que ajuda na parte técnica. Vocês são como o homem da parábola que pegou 5 talentos e devolveu 10. Mas vocês devolveram milhares. Que Deus sempre esteja com vocês. Então a Sandra Dourado... Gostoso ouvir isso, cara. Muito gostoso. Não é emocionante? Né? Porque assim, na verdade o projeto nos aproximou da palavra de Deus, né? Se não fosse esse projeto, cada um estava no seu projeto individual, né? E o Ricardo convidou a mim, convidou depois o Alexandre lá em 2016, no finalzinho, começamos em 2017 e graças a Deus isso tem feito bem para nós, pessoal. Se a gente compartilha é porque faz bem para nós, aí a gente compartilha e faz bem para vocês. Nossa, 4 anos de canal já. Exatamente. E a gente tá aprendendo junto aqui. Ninguém aqui é oráculo. Sabia tudo isso antes, né, em 2016? Ninguém aqui é oráculo, ninguém aqui é porta-voz da verdade absoluta, não. A gente tá aprendendo junto, a gente dá a opinião da gente, a gente... Vai crescendo junto, né? A Ana Brasil comenta assim: você quis dizer o espírita Chico Xavier ou Divaldo? Era o Chico Xavier. Eu não lembrei o nome, é o Chico Xavier. E ela comenta assim: eu já vi professor provocar aluno que é religioso, né, faz críticas ao menos saber, e até mesmo cristão criticar algo que não tem conhecimento. Né? Muito bem colocado, vocês são uma bênção, grande abraço a todos. Obrigado, Ana, pelo seu comentário, pelo seu incentivo. E a Paty Santos, e aí, gostaram da propaganda do canal? Se gostamos, né? É a mesma coisa que eu vi? O que você viu? Do sábado que ela apresentou a escola sabatina na Igreja Central de Salvador, e ela falou, nossa, fazia tempo que não ia se apresentar, né? Eu vi o vídeo.
E realmente ela, né? Você viu o vídeo? Enfim, até preparei aqui, mas devido ao tempo, né? Vocês querem ver? Eu quero. Então, só um minutinho para não ficar muito longo. Vamos Editar, dar aqui. Lúcio. Vamos ver aqui o vídeo da Paty. Editar, Lúcio. Bom, pessoal, e aqui está a Paty. Vou passar aqui para vocês rapidinho. Olha lá. O estudo de hoje é sobre outras lições do mestre dos mestres. E eu quero fazer um agradecimento especial para um grupo de meninos do canal Entre Linhas, e quero aproveitar para recomendá-los para vocês, porque é um canal que faz um estudo da lição de uma maneira muito aprofundada, não é, Mina? Eu tive a oportunidade de assistir o material que você me mandou. E graças a eles é que hoje eu posso aqui trazer para a igreja um pouquinho mais de informação. Eles provavelmente também vão nos assistir hoje. E acredito que eles vão reconhecer muito do que eles falaram lá no canal deles, menina. Muita coisa que eles falaram lá eu vou reproduzir aqui, então quero deixar já os créditos. Importante deixar os créditos deles aqui, das informações que eles trazem pra gente. Recomendo a toda a igreja, viu? O canal Entre Linhas. Vale muito a pena, é um estudo bem aprofundado da palavra de Deus através desse canal. São meninos abençoados por Deus. Que querida, obrigado. Tá aí, Paty. Muito obrigado, né? Fiz questão de colocar aqui. E você viu que ela já compartilhou com a Nina, né? O material, e a Nina já assistiu. Que bom, pessoal. E ela fala assim, né? Sobre a lição agora, a Paty comenta. Essa lição mexe com a reflexão dos cristãos. Precisamos aprender muito com a experiência de Paulo para adequar o nosso falar. Mais do que isso, precisamos entender que, assim como Paulo, que dos pecadores eu sou o maior. A Paty comenta. Ela relembra Chico Xavier, né, que ela estava assistindo um vídeo, quando a gente perguntou qual que seria o nome, ela colocou Chico Xavier. E a Queca Carvalho diz, Ricardo, você está muito bem, muito bonito, viu? Nem tanto. Cortou o cabelo, né, fez a barba. Queca Carvalho. Movimento. A Queca também comenta, obrigado, meninos, vocês são 10. E a Hilda Pinheiro, né, já estamos aqui compartilhando e estudando a lição no melhor canal de estudo da Palavra de Deus. Assinado Hilda e Ian, o acadêmico de jornalismo autista. Abraço para vocês. E o Ian, aquilo que o Ricardo já tinha comentado no início. Um videozinho pra gente. Ian está dando falta da frequência do Alexandre, né? E a mãe do Ian manda um videozinho pra gente. Hilda, manda lá, pede pro Ian fazer um abraço para a família Entre Linhas. Ele gravar um alô lá. Beleza, pessoal? E a Maria Lúcia Machado Figueira, meninos, fui até o 3º Marcos, que Deus abençoe o ministério de vocês. Valeu, Maria. Edilza Nascimento, parceirona, bom sábado a todos e boa semana a todos. E a Mari Montenegro comentou aqui, feliz sábado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Mari, pelo seu comentário, obrigado pelas curtidas, pelas compartilhadas, obrigado pelo incentivo e pelo carinho que vocês têm por esse ministério, que é o Ministério Entre Linhas. Nossa, muito obrigado, então. Ministério Entrelinhano. Entrelinhariano, sei lá. Valeu, pessoal. Então agora, né, vamos dar andamento. Eu vou ajustar as coisas aqui, só um minutinho. Bom, pessoal, voltando aqui então, vamos agora iniciar aqui com o quadro A Linha das Doutrinas. E quem traz esse quadro é o nosso amigo aqui, deixa eu pôr aqui a fotinha dele, o Marcos André. Então, o Marcos já vai iniciar com a linha da doutrina e também com uma oração aqui. Nós iniciamos o estudo, a parte espiritual aqui. Claro, Deus está presente conosco em todos os momentos, mas nesse minuto especial, inicie com uma oração então, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana começamos o estudo da Palavra de Deus com uma oração pedindo orientação de Deus para os assuntos que nós vamos tratar aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de colocarmos a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa compreensão da Tua Palavra sob os Teus cuidados. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para que o Senhor possa nos guiar e tudo que dissermos aqui que possa ser orientado e pautado na Tua vontade e naquilo que o Senhor realmente deseja que compreendamos. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua bondade, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, nos perdoe os pecados e nos guie no caminho da salvação. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos, uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre a educação e redenção, sobre a importância da educação na redenção. A redenção ela está inclusa na nossa doutrina número 10, que fala sobre a experiência da salvação. A nossa visão sobre a experiência da salvação ela é um pouco mais ampla do que geralmente se costuma tratar. Geralmente as pessoas acreditam que a salvação se dá simplesmente pela morte de Jesus e ali se completa o plano da salvação. Sim, é verdade
que no momento da salvação, da morte de Jesus, nós recebemos vida, e sem vida você não pode fazer absolutamente mais nada. Então a morte de Jesus, ela é o cume, é o momento principal na salvação. No entanto, nós cremos que no plano da salvação está incluso também a redenção, que é a restauração da imagem de Deus perdida, a restauração da imagem de Deus perdida no momento do pecado. E isso que nós chamamos de redenção. Isso é um aspecto do plano da salvação também. E isso vai muito além da santificação, que é o que nós pregamos também, do crescimento em Cristo, né? Você aceita Cristo como seu Salvador, depois, imitando a Cristo, você vai crescendo até, como diz o apóstolo Paulo, alcançar a plenitude da estatura de Cristo, né? E que isso se dá através da eternidade, também com a glorificação, o aperfeiçoamento disso se dá na eternidade, né? No entanto, o plano da redenção, ele começa, na verdade, antes mesmo de nós aceitarmos a Jesus Cristo como Salvador, quando o Espírito Santo já começa a operar em nós para que possamos reconhecer que somos pecadores, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero trazer hoje uma narrativa, uma história que complementa aquilo que eu falei na semana passada, quando eu trouxe a história de Paulo em Atenas, de Paulo lá no Areópago, né? Eu vou trazer aqui uma história que está narrada num livro de um autor chamado Don Richardson. E esse livro se chama Fator Melquisedeque. Você pode encontrar ele facilmente na internet. E o autor narra um diálogo ocorrido por volta do 6º século antes de Cristo, em Atenas, durante uma reunião do conselho na colina de Marte. A cidade estava sofrendo de uma doença que assolava os seus moradores, muitos deles já haviam morrido. Então os membros do conselho se dirigiram a um emissário chamado Nícia e perguntaram: o que diz o oráculo? Era uma sacerdotisa, né, que consultava os deuses segundo a visão deles, né? E por que nossos inúmeros sacrifícios não surtem efeito? Ele responde: a sacerdotisa declara que a nossa cidade se encontra sob terrível maldição por causa do crime cometido pelo nosso rei. Ele cometeu uma injustiça para matar os seus adversários rendidos sob aliança de paz. Aí os membros do conselho, assustados, disseram: é verdade, foi um crime terrível, mas qual será o Deus que nos lançou essa praga? Já que fizemos sacrifício a todos os nossos deuses e nada surtiu efeito. Então, esse Nícia, né, ele responde assim: não é bem assim, a sacerdotisa disse que resta ainda um Deus a ser apaziguado. Aí os sacerdotes perguntam: quem pode ser esse Deus, né? Então Nícia responde: eu não tenho como lhe dizer, e pelo visto nem mesmo o oráculo parece saber o seu nome. A sacerdotisa disse apenas que precisamos enviar um navio a Creta e de lá trazer para Atenas um homem chamado Epimênides. Ela assegurou que ele nos dirá o que fazer. Os membros do conselho, orgulhosos de sua cultura, pareciam decepcionados por não haver em Atenas alguém capaz de resolver o seu problema. Era ofensivo ter que recorrer a um estrangeiro, mas os corpos se acumulavam pelas ruas e eles mesmos temiam que pudessem ser a próxima vítima. Então ordenaram que Nícia partisse imediatamente em nome do conselho. Nícia navegou até a cidade indicada e logo encontrou Epimênides. Quando ambos chegaram em Atenas, Epimênides ficou assustado com os efeitos da praga que atingia a cidade, mas outra coisa chamou a sua atenção. Ele notou que haviam mais deuses pelas ruas do que pessoas. Ao notar seu espanto, disse Nícia: são muitos deuses, mas pelo que nossos oráculos nos dizem, existe ainda um Deus que nós não conhecemos, e você, Epimênides, deve promover a intercessão necessária. Chegando ao conselho, Epimênides interrompe as falas introdutórias de agradecimento e diz: sábios anciãos, não há necessidade de agradecimento. Façam o seguinte: amanhã pela manhã tragam-me uma grande quantidade de ovelhas. Um grupo de pedreiros
pedras e argamassas em abundância. As ovelhas devem ser sadias e de cores diferentes. Vocês não devem deixá-las comer durante a noite. Elas devem estar famintas pela manhã. Ditas essas palavras, ele saiu para seus aposentos e foi descansar da viagem. No dia seguinte, ao raiar do sol, todas as coisas solicitadas por Epimênides já haviam sido providenciadas. Então ele tomou a palavra novamente, dizendo: sábios anciãos, vocês já se esforçaram grandemente oferecendo sacrifícios aos numerosos deuses dessa cidade. Tudo isso se mostrou inútil e talvez até prejudicial. Agora vamos oferecer o sacrifício baseado em 3 suposições. Então olha só quais são as suposições que Epimênides estava fazendo. Epimênides era um filósofo, ele não sabia nada sobre Deus verdadeiro, sobre coisas desse tipo, né? E não havia quem pudesse atendê-los também, já que esse período era o período em que os judeus, né, os hebreus, eles estavam sob o cativeiro babilônico, né? 6 séculos antes de Cristo era quando eles estavam presos em Babilônia. Então ele apresentou 3 suposições. Quais são essas 3 suposições? Existe ainda um Deus, essa é a primeira, né? Existe ainda um Deus interessado na questão da praga, um Deus cujo nome nós não conhecemos e que, portanto, está sendo representado, não está sendo representado por nenhum desses ídolos aqui, né? Segunda suposição: vou supor também que este Deus é bastante poderoso para interferir nessa questão e bondoso o suficiente para nos atender se apenas pedirmos a sua ajuda. Essa é a segunda. Aí os anciãos da cidade, né, questionaram, invocaram um Deus cujo nome é desconhecido? Aí ele diz assim: a terceira hipótese também é a resposta à sua questão. Precisamos supor que qualquer Deus que seja assim tão grandioso e clemente terá misericórdia de nós se tão somente reconhecermos a nossa ignorância a respeito do seu nome e o invocarmos. Os atenienses compreenderam facilmente a lógica de Epimênides e os murmúrios de aprovação misturavam-se com o balido das ovelhas famintas. Epimênides continuou: agora, nobres senhores, preparem-se para soltar as ovelhas sobre a relva que cerca este monte sagrado. Uma vez solta, deixem que cada animal paste onde quiser. Cada animal seja observado cuidadosamente por um homem escolhido. Em seguida, erguendo os olhos ao céu, exclamou Epimênides: ó tu, Deus desconhecido, contempla a praga que aflige essa cidade e se tem misericórdia de nós para nos perdoar e nos socorrer. Contempla essas ovelhas e, se for do teu agrado, manifesta a tua disposição em nos atender, fazendo com que qualquer ovelha que te agrade, deite-se na relva ao invés de pastar. Escolha as brancas se te agradarem, ou as pretas se te causarem prazer. As que escolherem serão sacrificadas a ti, reconhecendo a nossa lamentável ignorância do teu nome. Então, qual era o plano de Epimênides? As ovelhas tinham ficado presas a noite toda sem pastar, e elas agora seriam soltas no pasto, né, na relva verde ali. E aquela que não pastasse, aquela que deitasse na grama sem pastar, essa então teria sido escolhida pelo Deus que ele não sabia o nome, né? Então Epimênides sentou-se na grama e com um sinal deu ordem aos que detinham as ovelhas para que as soltassem. Alguns dos que contemplavam aquela cena diziam: é inútil, raras vezes vimos um grupo de ovelhas tão famintas. Nícia, como se quisesse defender seu companheiro de viagem, dizia: talvez Epimênides tenha escolhido esse momento exatamente com o propósito de provar a interferência do tal Deus desconhecido. Mal Nícia havia acabado de falar essas palavras quando um dos pastores gritou: olhem, um dos cordeiros se deitou na relva. Em seguida outro gritou: eis aqui outro. E alguns minutos várias ovelhas encontravam-se deitadas sobre a relva, suculenta demais para que qualquer herbívoro faminto pudesse resistir. Se fosse apenas um
ou talvez uma outra vez duas, poderiam dizer que estavam indispostas ou doentes, mas várias, né, seria estranho, né? Aquilo só poderia ser uma resposta. Com um semblante de reverência, os atenienses perguntaram a Epimênides: que faremos agora? Separem as ovelhas que estão descansando, marquem os lugares onde cada uma se deitou e façam com que os seus pedreiros ergam altares para que cada uma seja sacrificada em seu devido lugar. Disse ele, levantando o rosto pela primeira vez desde que havia feito a oração. Qual nome gravaremos nesses altares? Perguntaram eles. Nome, respondeu o cretense. A divindade a qual nós invocamos se agradou em responder-nos a despeito de nossa ignorância. Se agora formos arrogantes a ponto de gravarmos um nome, quando na verdade não temos a menor ideia a respeito dele, podemos na verdade ofendê-la. Não podemos correr esse risco, concordou o presidente do conselho. Escrevam apenas Agnosto Dei, que significa Deus desconhecido, né? Ao lado de cada altar, disse Epimênides. Uma semana depois de feitos os sacrifícios, a cidade já estava livre dos seus doentes. Nenhum caso novo havia ocorrido. Os atenienses ergueram suas vozes em louvor ao Deus de nome desconhecido, que não tinha nem nome nem forma alguma. Mas com o passar do tempo, ele foi sendo esquecido e as práticas idólatras voltaram a ocupar o lugar no culto ateniense. E essa história ela foi narrada por um historiador chamado Diógenes Laércio, num livro chamado Vida e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. E também, como eu disse, no livro do Dom Richard, que eu citei no início. Então, o que eu quero destacar com essa história, na semana passada eu falei sobre Atos 17, né? Se você não assistiu o vídeo da semana passada, volte lá e assista o vídeo da semana passada sobre esse tema, onde o apóstolo Paulo chega em Atenas e usa o altar ao Deus desconhecido como um gancho para falar sobre o Deus verdadeiro. A pergunta que fica é, será que Paulo conhecia essa história? A gente pode supor que sim, pelo fato de que Paulo era muito culto. Mas lá em Tito, no capítulo 1, no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, um deles, um cretense, né, que Tito foi enviado para pregar em Creta, então um deles, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam fortes na fé. Aqui nós encontramos então o apóstolo Paulo citando uma pessoa que ele chama de quê? De profeta, um profeta deles. E sabe quem é essa pessoa que foi citada aqui, que ele chamou de profeta? Exatamente, Epimênides, o mesmo da história anterior. Então o apóstolo Paulo conhecia muito bem Epimênides e reconheceu ele como profeta. O que eu quero destacar com essa história é o fato de que a redenção dos atenienses havia começado 600 anos antes do apóstolo Paulo chegar lá com o evangelho, numa época onde os cristãos ainda nem sequer existiam e os judeus, né, os hebreus, eles estavam exilados em Babilônia, portanto, impossibilitados de pregar para qualquer pessoa que fosse. Então Deus levantou um homem que não sabia o nome dele, não sabia a qual Deus se referir, mas ainda assim levantou em Atenas um momento para que eles pudessem conhecer um Deus que não precisava de nome, ou que estava acima de todos os nomes e que estava acima de todos os deuses, que não precisava nem sequer de forma para ser representado. Então, quando nós chegamos para levar o evangelho a uma pessoa, o plano da salvação, o plano da redenção já começou na vida daquela pessoa, porque Deus tem trabalhado em todas as pessoas desde o início da sua vida, desde o início da sua história, para que essa pessoa esteja apta ao momento que nós chegamos com o Evangelho. Então Deus já está trabalhando na redenção antes mesmo que essa pessoa tenha conhecimento disso. Então isso fica para nós como um exemplo de que nós não devemos ter medo de levar o Evangelho a nenhuma pessoa, porque o agente principal é o próprio Deus que já está trabalhando na vida daquelas pessoas. Eu termino aqui a minha participação e convido você a orar comigo lá no final, depois que o Alexandre, o Ricardo e o Lúcio terminarem
com as exposições deles. Eu espero você lá no final e bom estudo a todos. Bom, o Marcos então já iniciou com oração, já alinhou as doutrinas e agora nós vamos na ponta da linha, onde nós vamos trazer aqui os assuntos principais de cada dia da semana. Vamos começar, o supra-sumo. Na ponta da linha de sábado, que tem como título a lição Educação e Redenção. Isso. O autor da lição ele vai falar o seguinte, que a Bíblia, ela conta uma história. E ele vai trazer alguns, vamos dizer assim, títulos. Umas formas, né? Várias formas. Isso, algumas estruturas narrativas que podem ser identificadas, alguns temas dessas histórias contadas na Bíblia, e ele fala que ela pode ter uma estrutura narrativa de uma história de amor que não deu muito certo, história de amor que deu errado, pode ser uma história de família entre um pai e seus filhos rebeldes e que por fim acaba mudando de atitude, mas que na lição dessa semana que o enfoque será que esta Bíblia ela conta uma história de um professor, ou seja, de um mestre e de seus alunos. E estes alunos são alunos relapsos, alunos que são reprovados nas provas com uma certa frequência, faz recuperação, e que este professor tem uma baita de uma paciência para aturar esses alunos que se recusam a aprender. Depois o autor da lição vai fazer um paralelo e vai dizer que a história bíblica é uma história diferente das histórias humanas. Acredito eu que ele está querendo dizer aqui histórias humanas, histórias de ficção, porque a Bíblia não deixa de ser uma história humana. Adão é um ser humano, aliás, Adam significa homem, humanidade, é uma palavra que significa humanidade. Acredito eu que ele está se referindo a algumas histórias ficcionais que podem não ter final feliz, até porque ele depois faz uma ressalva que ela não é muito diferente das histórias humanas, mas ela tem uma exceção, que é a história de Deus e seu povo, ela garante um final feliz. Por isso que acredito eu que quando ele fala em histórias humanas, deve ser histórias ficcionais. Isso, ficção. Ou que a própria história humana, se o humano é abandonado a si mesmo, sempre termina em desgraça, né? Sim, só que de certa forma nós temos um plano de salvação para A humanidade. E depois ele vai falar sobre a responsabilidade do ser humano com relação ao mestre, vamos dizer assim, a esse professor, e com relação à educação cristã. Depois, nos próximos dias da semana, ele vai desenvolver mais isso, e que essa responsabilidade muitas vezes ela é mal compreendida, temida e vista como sendo penosa, mas que essa história bíblica, na verdade, é um convite para conhecer a Deus e compreender a sua vontade. E no finalzinho, o autor da lição vai falar sobre a questão do que não é possível nós merecermos essa graça da salvação, mas nós podemos conhecê-la, e que a educação cristã é essencial para isso. Legal. Avançando agora para o tema de domingo, a imagem de Deus. Na ponta da linha de domingo, Ricardo. Bom, primeiramente eu vou ter que fazer uma introduçãozinha aqui. Vaiomer Elohim Naasa Adam Betselema Kirimutema. Esse Betselema o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o autor vai enfocar essa questão aqui da imagem. Tselem, que significa imagem, ela vem de uma raiz chamada tsel. Tsel significa sombra. Então, você ser feito à imagem de Deus, ela é uma expressão que a raiz hebraica ela denota justamente uma conexão entre duas coisas, uma espécie de consequência ou reflexão. Pergunta, Ricardo. Pode falar. Tsel Tsel é sombra. e qual que é outro? Tsel é imagem. Tselen é a imagem. Mesma raiz. E tzadik é justo. Tzadik é justo, mas Tem relação ou não? eles são Como se justo fosse aquele que é a imagem de São Deus. parentes. Mas não tem uma relação Não é a direta. mesma raiz, não, mas são parentes. Mas continuando.
Aí o autor da lição vai dizer o seguinte, que essa expressão, que eu já fiz uma pequena introdução explicando o hebraico, ela tem fascinado os intérpretes bíblicos ao longo do século. E daí lançando várias interrogações. O que é essa imagem na qual os primeiros humanos foram criados? O que isso significa? Nós já falamos. É uma conexão mais íntima do Criador com a criatura. E uma questão de você se colocar numa dependência mais... basicamente seria uma comunhão profunda, vamos dizer assim. Não é apenas no método Pardes, vamos dizer assim, na dimensão Peshat, na superficialidade, uma questão de imagem. Será que Deus tem 2 olhos, um nariz, uma boca? Não. Tem um significado profético, alegórico, um significado mais profundo. Aí vamos lá. Aí tem algumas indagações aqui, e ele vai falar o seguinte, que vai citar Ellen White, que esta imagem, ou esta comunhão, ou esta conexão profunda, como é o corpo com a sombra, como é, às vezes, o sol que reflete a sombra. Você veja que, conforme a posição do sol, gente, a sombra vai para aquele lado, não tem como ela ir para um outro. Tem uma... E sempre está conectado com o corpo. Exatamente. Que é projeto. Isso. Ela fala que essa imagem foi alterada, ou seja, essa comunhão foi alterada. E que a educação cristã, ela é um mecanismo para restaurar no homem a imagem do Criador. Ele fala da educação, página 14 e 16. E depois ele vai trazer uma última indagação. Como a educação pode alcançar tal objetivo extraordinário? Ou seja, como a educação cristã poderia restaurar essa imagem? Ele diz que, primeiramente, a gente precisaria pensar que Deus nos criou para ter um relacionamento íntimo com Ele. Então, uma forma de começar a restaurar essa imagem é, dia a dia, buscar esse relacionamento íntimo. E ele fala que, da mesma forma com que os pais fazem com os filhos, deve ser o nosso relacionamento com Deus. Não à toa, nós falamos Deus Pai. Deus o Pai. Depois ele vai seguir e vai dizer o seguinte, que a imagem de Deus ela é muito mais do que uma imagem mental, que na verdade ela seria um encontro de mentes. Vai acabar corroborando, não era a intenção dele, porque ele não sabia o que eu ia dizer aqui, mas corroborando com aquela análise da língua hebraica que a gente falou. E, por fim, ele vai falar o seguinte, que a educação cristã, primeiramente ela deve ocorrer em casa, entre os pais e filhos, que acontece da mesma maneira. Tem 2 fases, vamos dizer assim. Ele cria essas 2 fases da educação cristã. Primeiramente, ela acontece em casa, então, responsabilidade dos pais. E depois ela parte para a escola, com os professores que assumem esta obra educacional. Legal. Agora nós vamos então avançar para segunda-feira, que tem como título Jesus como professor, né? Seguindo toda a linha que o autor está apresentando desde o sábado, na ponta da linha agora. Isso, no primeiro parágrafo ele vai falar o seguinte, vai falar que a Bíblia tem muitos termos para descrever. Jesus é o Ben Elohim, né, que é o Filho de Deus, o Mashiach, que é o ungido de Deus, Ben Adam, que é o Filho do Homem, o Yoshua, que é o Salvador, e assim por diante. Adonai, o Cordeiro, que é o Hatat, que é o sacrifício expiatório, e assim por diante. Mas que o enfoque da semana não são esses adjetivos. Que o enfoque seria o mestre. Jesus como sendo um mestre, como sendo um rabi. Isso. E que ambos os significados eles denotam justamente a questão do professor. Ele segue dizendo que esta faceta da missão de Cristo enquanto rabi, enquanto mestre, enquanto professor, ela é também profética e que ela teria sido profetizada em Isaías, no seu capítulo 11. E ele vai citar os versos
notadamente os versos 1 e 3, que fala sobre o Messias, que, vou ler aqui, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A expressão aqui é da'at, que seria conhecimento ou sabedoria. Mas vocês notem aqui que é conhecimento do Senhor. Nós estamos falando, obviamente, do conhecimento que nos leva à salvação, e não aquelas conhecimento científico, velhas especulações, não só isso, mas aquelas velhas especulações da ontologia do divino, aquelas novas construções de sistemas que mudam os significados dos textos bíblicos e constroem livros mais grossos, mais grossos. Não vou nem citar nomes aqui. Vamos lá. Seguindo, depois ele vai falar o seguinte. Ele vai citar de novo Ellen White, que é seu livro sobre educação. Observa que a obra de educação também é obra de redenção. Então lembra que eu falei que o conhecimento é do Senhor? Aí ele traz Ellen White para dizer o quê? Que a obra da educação cristã, ela se equipara à obra de redenção do cristão. Seriam dois lados de um mesmo objeto. A educação tem tudo a ver com a libertação, né? Depois vai ver um pouco do panorama da educação na história humana, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, tanto sobre a Bíblia quanto sobre a humanidade, isso te torna menos escravo, né, de pessoas que possam tentar te influenciar. Muito Paulo Freire isso, viu, Lúcio? Educação libertadora é Paulo Freire. Aí, por fim, ele vai citar João, no capítulo 3, versículo 1, e vai contar a história de Nicodemos, para reafirmar Jesus como sendo o Rabi, porque ele foi chamado por Nicodemos de Rabi, e a resposta de Jesus que, na verdade, para adquirir o reino de Deus, Nicodemos deveria nascer de novo. E vai falar também sobre que esta autoridade, e termina concluindo o seguinte, que esta autoridade para Jesus ensinar, ela teria vindo do próprio Deus, e que esse ensino é um dom de Deus, e que Jesus que é comissionado, que esse dom de Deus ele é comissionado pelo Senhor. Esse dom foi adotado por Jesus, e esse dom, de certa forma, é estendido a todos nós para nós ensinarmos os outros. Legal, pessoal. Antes de nós avançarmos aqui para as entrelinhas de terça-feira, na ponta da linha de terça-feira, né? Eu queria só avisar a Queca, né? Queca Carvalho. Nós não estamos saindo aqui da frente para você anotar, mas para ela e para todos, né? Nós temos o link aqui no grupo, na descrição do vídeo, que te leva lá no Drive a todos os slides que o canal produziu. E também tem os links lá dos grupos do WhatsApp, se você quiser participar. Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2. O ADM é só nós que postamos os links do vídeo e materiais que a gente acha importante. E ainda está lá o grupo, né, do link do Religião e Política, o pessoal se divertir. Se divertir, exatamente. É bem divertido mesmo, o pessoal. Se degladir. Quem for masoquista entrar lá. Isso, o pessoal falando que, tipo, chamando um outro de demente, é bem legal. É bem irmão. Bem espírito cristão. Bem cristão. Quem quer fazer outro estudo em cima, acesse lá e tira os prints e faz as suas dissertações. Vamos lá, pessoal. Então agora, na ponta da linha de terça-feira, tem como tema Moisés e os profetas. Na ponta da linha, Alexandre. Beleza, o texto base de terça-feira, 2 Timóteo 3, 14 a 17, aquele texto já conhecido, né, que fala que a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. E um detalhe interessante que eu gostaria de destacar aqui é de que o texto, ele é apto ali, ele serve, é útil para tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu acho interessante isso, tornar perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por quê? O tornar perfeito, ele está denotando uma mudança em mim. Então, muda quem eu sou. Claro que aqui o sentido de perfeição é um sentido amplo, a gente não está falando de perfeição enquanto impecabilidade, que são coisas diferentes. Mas a Bíblia é útil para me modificar. E a segunda parte é perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na medida em que
A palavra de Deus é útil para me modificar, ela transforma a forma como eu me relaciono com o mundo. Aperfeiçoa, né? Me aperfeiçoa na minha relação com os outros. Então, é duplo. É eu e eu com o mundo. Depois segue no texto para uma diferença entre lei enquanto instrução e lei enquanto regra. São duas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Porque a gente tende a olhar para a palavra de Deus e para a lei muito na perspectiva farisaica de buscar apenas o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer como um checklist. Não faço, estou salvo, parabéns para mim, tapinha nas costas porque eu sou um bom menino. E não é isso. A lei enquanto instrução, ela está muito ligada à ideia do como eu vou viver. Mais do que o que eu vou fazer e o que eu vou deixar de fazer, é como eu vou viver. Como eu vou me relacionar com o mundo, com o próximo, com Deus, como eu vou experienciar o mundo. Então, diferente, lei como instrução e lei estritamente como regra. É isso para terça-feira. Legal. Vamos agora então avançando agora para quarta-feira, onde nós temos como tema geral homens e mulheres sábios. Na ponta da linha, Alexandre. Legal, então vai ter um texto longo ali de 1 Reis 4, 29 a 34, que é basicamente uma descrição da sabedoria de Salomão. E aí mostra ali que Salomão ele foi um estudioso, que ele sabia das coisas, e o texto fala, né, que ele estudava o mundo natural, que ele tinha conhecimento profundo sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre o mundo em si, curioso, sobre a política. Era um cara curioso, um cara culto, um cara muito sábio. Mas esse saber teórico que ele tinha, vamos dizer assim, ele vinha acompanhado de um saber prático. Então, tem duas dimensões ali. O saber teórico, como eu penso sobre as coisas, e o saber prático, como eu vivo as coisas. A gente tem que tomar cuidado para não separar aquilo que eu penso daquilo que eu vivo. Tem uma categoria que eu gosto que se chama praxis. Já falei em outros momentos sobre a categoria de praxis. A categoria de praxis é uma categoria sociológica que serve para a gente entender isso. Que existe uma unidade entre ação e pensamento, entre ideia e prática. Aquilo que eu penso informa aquilo que eu ajo, e o modo como eu ajo altera aquilo que eu penso. As duas coisas se retroalimentam, elas funcionam ao mesmo tempo. É uma situação de tensão dialética aí, entre teoria e prática. Por isso, praxis. A gente pode olhar para o caso de Salomão. Salomão, ao mesmo tempo que tinha um profundo conhecimento sobre a natureza humana, sobre o comportamento humano, ele vai exercer essa sabedoria ao fazer um julgamento, ao entender que uma mãe, por exemplo, preferiria ver o seu filho com outra mulher do que ver ele espedaçado. Ou se a mãe preferisse ver o filho espedaçado, ela não era digna de ficar com aquela criança. A criança seria melhor tratada por aquela que queria e que estava disposta a abrir mão dela. Mas é importante a gente sempre lembrar, a sabedoria de Salomão não era dele. A sabedoria de Salomão vinha de Deus. A sabedoria de Salomão não começa no momento em que Salomão julga a mulher. A sabedoria de Salomão não acontece no momento em que Salomão aconselha os reis, recebe a rainha de Sabá. A sabedoria de Salomão começa no momento em que Salomão reconhece a sua dependência de Deus e assume a sua necessidade de sabedoria. Que ele era pequeno. Avançando agora então para a quinta-feira, que tem como tema geral aqui educação na igreja primitiva, na ponta da linha. Então. Beleza, desculpa, Alexandre. O texto base aqui vai ser 1 Coríntios 2, de 1 a 16, e é importante destacar dois aspectos que eu vi desse texto. O primeiro deles, é a centralidade da pessoa de Cristo. Então Paulo vai falar que ele começou pregando por Cristo. Por Cristo crucificado, por Cristo ressurreto, que o mais importante é entender a salvação, a graça, a perspectiva de vida em Cristo Jesus. E que depois ele vai falar, existe uma sabedoria própria, existe um conhecimento próprio, que é um conhecimento que é revelado pelo Espírito, pelo estudo da palavra. Então, o apóstolo Paulo ele vai entrar em contato com verdades mais profundas, mais densas, mais complexas, na medida em que ele estuda a Bíblia, na medida em que o Espírito Santo o revela a ele por meio do estudo. É diferente de esse tipo de visagem que tem por aí, Vamos ver o que o Espírito vai me revelar sobre a sua vida. Não é isso. O Espírito enquanto instrutor da palavra, racional, lógica, por meio de estudo. E aí vai falar de que existe uma diferença. Existe uma diferença entre a sabedoria de Deus
e a sabedoria do mundo. Então, o que Salomão está querendo, o que Paulo está querendo dizer com isso? O que o Salomão na cabeça? O que Paulo está querendo dizer com isso? Eu entendo assim, essa sabedoria que a gente está pregando aqui, não é exatamente a sabedoria que vocês conhecem. Quais era a sabedoria que vocês conhecem no tempo de Paulo? Não é a sabedoria da Cabala. Não é a Cabala, acho que nem existia nessa época, né? Já existia. Já existia? Dizem que ela remonta à Babilônia. A Babilônia, né? Eu ia falar isso, não é a sabedoria dos sábios babilônicos, não é a sabedoria oriental persa, mas também não é a sabedoria dos gregos, não é a sabedoria do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, não é a sabedoria dos sofistas. É uma sabedoria própria, é uma coisa única. Vamos lembrar que é uma coisa tão única que quando Paulo vai para Atenas, né, ele é chamado ao Areópago. Vem falar para a gente porque isso que você está falando é muito diferente. Então, a sabedoria de Deus, ela é diferente, ela é qualitativamente diferente porque ela é revelada. Legal, pessoal. Agora, então, terminamos aqui o quadro na ponta da linha e vamos entrar, né, nas entrelinhas. Como foi falado no início, nós traremos aqui nas entrelinhas um panorama, né, histórico-cultural sobre a educação, principalmente aqui na cultura ocidental. Tá? E vamos falar aqui sobre, né, colégios militares, sobre formas de educação. Vamos falar da educação na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Mas antes, né, nós vamos falar aqui sobre aquelas perguntinhas com si, né, e vamos aproveitar elas para justamente fazer um exercício especulativo, dialético. Lógica dedutiva. Uma bagunça. Depois um exercício narrativo com teoria do caos e efeito borboleta. Efeitos borboleta, vamos falar. Então vamos começar aqui com o Ricardo. Vai lá, Ricardo. Você pode trocar isso tudo por polenta, né? Vamos fazer aqui uma polenta. Exatamente. Fazer uma salada de fruta. Então eu preciso colocar os slides. Vamos lá. Primeiro slide aqui. Tá mal acostumado, Lúcio. Bom, então a pergunta é essa, gente. Primeiro, quem é o culpado da queda do ser humano? Adão ou Eva? Eu acredito que faltou uma barrinha aqui, para ficar mais fácil. Barrinha e um E, né? Ou barrinha para trás e o E aqui. E ou, né? Pode ser os dois. Mas vamos lá. Mas a resposta que eu fui buscar para vocês, eu fui fazer o seguinte, eu não vou dizer para vocês, a Bíblia diz isso. Não. Isso é uma construção dedutiva, especulativa, que a Bíblia não se prestou a dizer Adão é culpado. Ricardo diz isso interpretando a Bíblia. Isso, eu pego passagens bíblicas e vou tentar construir um raciocínio lógico. Mas se você tiver coragem de perguntar a Bíblia, não vai ter coragem de responder isso, Ricardo? Essa pergunta desse jeito aqui, propriamente não. Não. Existe um jogo de linguagem, notadamente no Novo Testamento, que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender, porque Adam, que é Adão, também significa homem e também significa humanidade. Então fala, o pecado entrou no mundo, por um só homem, o pecado entrou pelo mundo. O autor da carta, no caso Paulo, não está querendo dizer que Eva não pecou. É só uma expressão idiomática. Ele não está respondendo esta pergunta. Quando a gente pega e tenta fazer isso e criar dogmas, torcer o texto, não era essa a intenção. Dá para você perceber que aquilo lá é uma construção idiomática. Mas vamos lá. A centralidade do argumento está no Cristo, né? Não no Adão. Exatamente, a centralidade, perfeito. A centralidade está no Cristo. Mas vamos lá, vamos buscar. Então eu busquei lá Bereshit 3.1 para ver essa questão de quem é o culpado. Então vamos lá, nós poderíamos dizer desse versículo 12 que a culpa seria da mulher. Por quê? Então disse Adão. Por quê? Porque Adão, de certa forma, atribuiu culpa a ela. Então disse Adão, a mulher que me deste, aí utiliza a expressão Natan, Natat-ha, né? Tira elementos fixal aqui, a expressão Natan, que significa dar, entregar, ou seja, a mulher que me deste, que me entregou, que me pôs, que me colocou, que me permitiu, que me deixou, que fez para mim, ou que considerou para mim, por companheira ou auxiliadora, ou seja,
Ele está dizendo, você me deu uma auxiliadora, você me deu uma Ézer, uma mulher, alguém para me socorrer, alguém para me ajudar. E ela me socorreu assim. Então, de certa forma, aparentemente, Adão indiretamente também estaria atribuindo culpa a alguém, né? Ao próprio Criador. Vamos lá. Ela me deu, é a mesma expressão aqui, que vem de Natã, da árvore, e eu comi. Então, coloquei aqui um ponto de interrogação, porque quem fala isso é Adão, né? Então Adão, de certa forma, atribuiu culpa a Deus e a sua mulher. Podemos deduzir deste versículo. Vamos ver o outro versículo que nós podemos deduzir. E disse o Senhor à mulher, agora o Senhor falando para a mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher diz o quê? A mulher diz que a culpa é da serpente. Então vamos continuar agora. Eu coloquei outro ponto de interrogação, porque quem diz aqui é a mulher, né? Ela atribuiu culpa à serpente. Depois, seguindo. Então o Senhor Deus disse à serpente. Depois nós vemos uma sequência que todos aqueles a qual eles foram atribuindo culpa, agora é a palavra de Deus. Agora é Vaiomer Elohim. Então disse o Senhor à serpente. Portanto, fizeste isso, maldita, aí Arur, a expressão hebraica Arur, será mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás. Então, de certa forma, recaiu sobre a serpente a culpa. Então, nós podemos deduzir a culpa da serpente. O que a Bíblia fala? Quem que era a antiga serpente? O diabo, Satanás. O Novo Testamento fala isso. E a mulher disse, agora, e a mulher disse, Elohim falando para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concepção, com dor terás filhos, e o teu desejo será pelo teu marido, e ele te dominará. Então, de certa forma, recaiu a consequência daquela ação sobre a mulher. Então, podemos deduzir que a culpa seria da mulher. Continuando. E a Adão disse, Elohim disse a Adão, portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Então, recaiu sobre Adão a consequência do mal feito. Então, a culpa, Adão. Então, a resposta, gente. Culpados igualmente por Deus, Adão, Eva e a serpente. Da mesma forma que Adão e Eva igualmente pecaram, sendo apenas responsabilizados. Mas espera aqui. Aqui tem um elemento estranho. Porque, então, Deus também é culpado, se a gente ler esse texto, porque Adão atribuiu culpa a Deus, de certa forma, né? Mas isso vai ficar para... Vamos lá, vamos para o próximo ano. Eu logo respondo essa pergunta, porque tem uma pequena diferença. Está aqui, ó. Culpa do sacerdote e do cordeiro. A expressão, primeira coisa que a gente tem que entender, pecado e culpa estão juntas no hebraico. Hatat, ela significa sacrifício. Então aquele cordeirinho é hatat. Vítima expiatória, aquele cordeiro que era levado para o corbão lá, né, que era sacrificado no templo, é hatat. O pecado em si é hatat. A transgressão é hatat e culpa é hatat. Tudo isso é hatat. Então quando a gente fala de pecado e culpa, estamos falando da mesma coisa. Estamos falando de hatat. Mesmo... É tipo, eu vou fazer um hatat de um hatat para me livrar do hatat. Exatamente. E ficar sem hatat. Isso. Parece um poema chinês que eu conheço, que um dia eu trago para vocês. Aqui, a outra expressão é rová, significa dívida, obrigação, dever ou culpa. Então, a dívida, a obrigação, o dever também se relacionam com culpa nessa outra palavra. Hayav, devedor, culpado, responsável ou obrigado. Rachá, pecador, mal, ímpio ou culpado. Então, o culpado, gente, culpa está atrelado a todo desta forma na língua hebraica. Agora vamos ler Bamidbar, Números.
Dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados, pecado hatat, pecados humanos, transgredindo como o Senhor, sua alma ela é culpada. E aqui a expressão Hashem. Agora veja bem. Então, quem é culpado pelo pecado? Todo aquele que comete o pecado. E logo, toda a humanidade. Pergunta, Ricardo. Esse Hashem tem a ver com o Shem do nome? Não. Nada a ver. Não, nada a ver. Vamos lá, continuando. E confessarão o pecado. E confessarão o pecado. Aqui é hatat. Como é que confessa o pecado? Confessa o pecado com o cordeirinho. Igual a Alexandre falou, confessa o hatat com o hatat. Que fizeram? Então restituirá pela sua culpa. Então quem levava o cordeirinho, levava para ter restituição por sua culpa. Segundo a soma total, ele lhes acrescentará o seu quinto e dará aquele contra quem se fez culpado. Agora aqui o ponto mais interessante. Mas, se aquele homem, então todo homem é culpado pelo pecado. Todo aquele que comete pecado é culpado pelo pecado. Não tiver Goel resgatador, a quem se restituir a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do cordeiro, pelo qual ele se fará expiação. Então veja bem, lembra que lá atrás eu falei que Adão de certa forma disse que a culpa era de Deus? Não é que a culpa é de Deus, mas ele se fez culpado, mesmo sem ter culpa. A expressão hebraica aqui para culpa em números é yasham, significa estar devastado ou estar destruído. Então, o que o verbo fez? Se aniquilou, se esvaziou, se fez culpado. Porque o homem não tem um Goel. Então, porque o homem tem o Goel se faz culpado. Exato. Jesus é o sacerdote. Agora, continuando. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na alegoria do santuário, para ficar mais claro, quem é o cordeiro? Cristo. Quem é o sacerdote? Cristo. Então, Cristo é hatat. Cristo é o sacrifício. Cristo é a vítima. Cristo paga a dívida. A obrigação recai sobre ele. O dever é dele. A culpa é dele? Não. Ele se faz culpado. Continuando. Ele se fez devedor, se fez responsável, se fez obrigado. Ele, mesmo sendo um homem justo, se fez pecador, ele adquiriu para si a culpa do pecador, do mal e do ímpio. Vamos lá, vamos seguir agora. A pergunta: o que o Espírito de Profecia fala a esse respeito? Vamos lá, o Espírito de Profecia fala o seguinte, gente. Depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, ficaram envergonhados e aterrorizados. Seu primeiro pensamento foi sobre como arrumar uma desculpa para o seu pecado, para poder escapar da temida sentença de morte. Quando o Senhor perguntou sobre o pecado, Adão colocou a culpa parcial em Deus, corrobora com o que a gente estava falando, e parcialmente em sua companheira. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher colocou a culpa na serpente, dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Aí ela vai citar Gênesis, onde que está, da onde ela tira isso. E lá, por que o Senhor fez a serpente? Por que permitiu que ela entrasse no jardim do Éden? Olha, a pergunta lá da frente. Exato. Eram perguntas que apresentavam desculpas para o seu pecado.
colocando em Deus a responsabilidade pela queda deles. O espírito de autojustificação surgiu com o pai da mentira e tem sido exibido por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa espécie não são inspiradas pelo Espírito Divino e não serão aceitas por Deus. O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir a sua culpa. Ou seja, a Ellen White fala que a responsabilidade pelo pecado é do pecador, daquele que peca. Então, se eu falar uma besteira no canal do YouTube que eu tenho, o ideal é que eu peça desculpa depois, falar assim, eu falei besteira. É melhor eu não ficar remediando, mas vocês não entenderam bem o que eu falei. Eu falei besteira mesmo, me perdoem. O verdadeiro arrependimento... Legal isso. Legal. Vai vazar um áudio do Alexandre? Vamos lá. O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir sua culpa e reconhecer ser justificativo, que o Alexandre está falando. Nem hipocrisia. Como o pobre publicano, deve começar a dar exemplo, que sequer erguia olhar para o céu, elas clamaram, ó Deus, se propício a mim, pecador. Os que reconhecerem a culpa serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida, ou seja, Jesus se faz culpado. Então, olha, de certa forma corrobora com aquilo que a gente está falando até aqui. Vamos lá, pergunta 2. A pergunta 2 é a seguinte: se o pecado original não foi o ato sexual, e definitivamente não foi, não tem lugar nenhum que diga isso na Bíblia. Qual foi o pecado? Isso daqui a gente pode dizer que não é de dedução, gente, está na Bíblia. Qual foi o hatat? Vamos lá. Existia uma mitzvah, existia um mandamento, e esse mandamento ele denotava amor, porque Deus sabia da consequência. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Questões hebraicas aqui. Primeiro, árvore. Elemento prefixal aqui, umetz, a raiz é etz. Et, em hebraico, significa árvore ou madeiro. Aqui nós vemos um paralelo entre o culpado e a remediação da culpa. Por quê? Etz é árvore, mas também é madeira. Então nós temos uma árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do Éden, que levou a humanidade à morte. E nós temos uma o madeiro no Calvário, que levou a humanidade à salvação. Então, novamente, daqui nós temos esses dois elementos. Seguindo, esta árvore da ciência, da'at, do bem, tov. No primeiro capítulo, nós temos lá, Semana da Criação. Primeiro dia, Rior, vai Rior, disse Deus haja luz e houve luz. E aí, Tov, ele dá o decreto, bom. E todos os dias, até que depois no final, Tov Meod, muito bom. Isso é aquilo que nós chamamos de Yetzer HaTov. Adão e Eva tinham consciência de Yetzer HaTov, tudo de bom que foram criados nos 7 dias da criação. Mas eles não tinham conhecimento do mal, ou seja, que é a negação da palavra. Deus criou primeiramente um mundo torro-vavorro, sem forma e vazia, e pela palavra ele deu ordem a todas as coisas. E isto é Tov, isso é Yetzer HaTov. Toda e qualquer desordem na ordem dada pela palavra é conhecimento do mal, é o dela não. Então veja bem, a mitzvah é ouvir do conselho que trará a ciência do que é Tov, presente de Deus, e na pictografia, aqui não se escreve com Tav, se escreve com Tet, que na pictografia é um cesto. Então é um cesto deixado para casa, porque o Bet é casa da pictografia. Então do presente. Então vocês têm esta mitzvah, você ouvir o conselho, porque et é da mesma raiz de ut, que significa aconselhar, assessorar. Então a mitzvah é essa. O pecado, vamos dizer, original foi descumprir a ordem, o mandamento, o preceito de Deus,
que teria como consequência a visão, o abrir de olho de duas realidades. Uma de um presente dado por Deus, que foi dar ordem a toda a criação, e outra que retirava a ordem, que contaminava a palavra, o vaiomer. E aí aquela expressão idiomática: se comerdes, certamente morrereis. Mot tamut, literalmente significa morrer, morrerás. Seguindo. Então o pecado original é isso. Então, deixa eu já aproveitar, já que a gente está no universo, né, da suposição. Então quer dizer que Deus poderia ter colocado duas pedrinhas, uma branca e uma preta, e falar assim: não toque na preta. Poderia? E a pessoa vai lá e tocou na preta. Sim, mas tem... Ou seja, porque o pecado é a desobediência. A desobediência. Então, mas Deus usou na Bíblia uma árvore... Porque tem elementos alegóricos que fazem parte do texto. Que e aí é maravilhoso... Escutar do conselho da serpente. É maravilhoso, você falou do conselho da serpente, é maravilhoso quando a serpente chega para ela e fala assim: e será semelhante ao Altíssimo, se vos abrirão os olhos. E aí, quando descreve que a mulher comeu, vendo a mulher que o fruto era bom e a árvore desejável para lhe dar o entendimento, ou seja, ela desejou o conhecimento. Sim. Ela desejou ser como Deus. Exatamente. Ó, Adão disse, portanto, deste ouvido. E aqui, ki shamaeta. Esta palavra é da mesma raiz de Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel, nosso Deus é único. Adão deu ouvidos à mulher. Adão não ouviu Deus, ao único Elohim. Ele descumpriu a Shema aqui. Então, esse é o hatat de Adão. A voz da tua mulher e comesse da árvore, ou seja, ouviu o conselho da serpente. Ele ouviu a mulher e ouviu do conselho da serpente, dizendo: a ordem que te deis, não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás e tomarás. Seguindo, agora vamos lá, vamos para o próximo. Gênesis 2,16, e ordenou. E aqui novamente, gente, aí a expressão ordenou aqui, elemento prefixal aqui, é tzvah. Lembra que eu estou repetindo aqui que esta é uma mitzvah? Da onde que eu tiro isso? Tzvah é mandar, ordenar, legar, encarregar, estabelecer. Então a mitzvah descumprida foi aqui. Aonde que está no texto hebraico? Está aqui. E ordenou. Tzvah. Dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. E a expressão idiomática aqui que casa. Lembra que lá morrerás? Aqui, akol tokel, comer, comerás. Então havia uma mitzvah de comerás, mas da árvore da vida. E havia uma mitzvah. Então a Bíblia não fala, pode mudar o slide, a Bíblia não fala que são dois caminhos. Um caminho da vida, de você se alimentar, e um outro de você se alimentar, obviamente, da árvore da vida, que é Yoshua, e um outro de você morrer, que é o caminho da morte. Era o multi da semana passada. Vamos lá, próximo. Porque Deus, sabendo que eles iam cair, mesmo assim colocou a árvore proibida no Éden. Porque Ele não os impediu. Bom, essa pergunta parte de uma premissa equivocada. Qual é a premissa equivocada? Primeiro, a premissa equivocada é que estamos perdidos totalmente. É mais ou menos o que foi falado na lição hoje, gente. Nós temos a certeza de um final feliz. Se nós temos a certeza de um final feliz, essa pergunta perde o sentido. Vamos lá, então, mas vamos tentar responder com base na Bíblia. Por que Deus, sabendo que eles iriam cair? Porque além de Deus saber que eles iriam cair, Deus sabia o quê? Vamos lá, olha só. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden para dar a Adão e Eva uma escolha. Então essa é a resposta mais rasa, mais padrão. Ele fez isso porque ele criou um mundo com livre-arbítrio. O planeta Terra, o homem e a mulher poderiam escolher negá-lo. Mas na Bíblia tem outro detalhe. Lembra que eu falei, gente, que é parte de uma premissa equivocada? Ou seja, parte de uma premissa que Deus fracassou. Agora, olha só. Por que ele fez isso? Apocalipse 22:1 traz a resposta. E mostrou-me um rio puro e limpo de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio de sua praça, duas bandas do rio, estava a árvore da vida,
que dá 12 frutos, 12 número do povo de Deus, ou seja, tem árvore da vida para o povo de Deus comerás, para todos eles tem, dando seu fruto a cada mês, e as folhas da árvore serão para salubridade das gentes. Então por que ele permitiu, gente? Porque ele sabia isso também. Só que nós também sabemos isso. Nós também temos esse vislumbre no Apocalipse, do que será a redenção, do que será a nova terra. Continuando, e não haverá nenhuma maldição contra alguém, mas nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. E por fim, e verão seu rosto, e o seu nome estará em suas testas, em suas frontes, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão lâmpadas nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão por todo sempre. Então por que ele permitiu? Porque ele já tinha um plano de salvação. Por que ele permitiu? Porque da mesma maneira que ele permitiu que eles pecassem, ele permitiu que a consequência do pecado recaísse sobre si. A morte, a culpa, elas recai sobre Cristo, sobre aquele que não pecou. Por isso que ele permitiu. Ele permitiu porque faz parte de sua natureza. Ele permitiu para dar um direito de escolha, porque faz parte da sua natureza de um ser de amor, não exigir um amor, como tirano, né? Um amor obrigado. E não é propriamente assim que ele fez isso para que não pensassem, é porque ele é assim. Isso. Ele não é tirano, ele é amor. Continuando, vamos para o próximo. 4. Se só Eva tivesse pecado, será que Deus iria expulsá-la do jardim e faria outra companheira para não? Aqui, gente, é a dedução lógica especulativa clássica, que é demais, né? A Bíblia não traz resposta de si. A gente pode criar vários e vários de si e brincar ludicamente com isso. Mas vamos lá, vamos tentar. Gênesis 2:22. Da costela do Senhor, Deus tomou um homem e formou, edificou uma mulher e trouxe Adão. Ou seja, primeiro, Adão e Eva são como se fossem um. E literalmente, não é uma coisa alegórica como é o Lúcio, a esposa dele, e assim por diante. Eu e minha esposa, o Alexandre. Não, é uma coisa, ele foi tirada mesmo, é isso que o texto fala. Continuando, Gênesis 2:23. E disse Adão: esta agora é osso dos seus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto, do varão foi tomada. O "e se" não cabe aqui, gente. É literal. Adão e Eva são como um. Os dois pecaram. A construção narrativa do texto é nesse sentido, em razão de que a intencionalidade do narrador não é especulação. Então eles são vistos como um, justamente porque eles compartilhavam uma vida e acabaram compartilhando um mesmo destino, mas um mesmo destino que não é, repito, um destino de um final feliz. É um destino de salvação em Jesus. Foi pensado um Redentor para eles. Quem não ama, não... Vamos lá, próximo, João 1. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vamos ao cúmulo da especulação. Se só Eva tivesse pecado, Deus é amor. Deus teria um plano de salvação só para ela. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se ela pecou, o salário do pecado é esse, mas da mesma forma que acontece com a humanidade, quem pagaria o preço era o Salvador. Não sabemos como. Último, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pense, mas tenha vida eterna. Se Eva tivesse pecado, Deus teria dado Filho unigênito também por ela. A gente não sabe como seria a reprodução, apenas uma mulher no mundo, a gente tem ideia disso. Pura especulação. Vamos continuar. Agora, por fim, gente, teoria da equivalência. Condício sine qua non. O que é isso? Quando a gente vai criar nexos de causalidade, essa teoria ela diz o seguinte, que ela na verdade ela foi desenvolvida pelo alemão Maximilian von Baer e foi desenvolvida depois pelo processualista austríaco Julius Gleiser. E John Stuart Mill fala o seguinte, que essa teoria defende o quê? Que todas as condições eram igualmente indispensáveis
para a produção da consequência, e o estabelecimento da causa é incompleto se não introduzimos de uma forma ou outra todas elas. Qual que é a grande crítica disso aqui, gente? A grande crítica é porque é o seguinte: qualquer das condições é causa de todas as consequências, na medida em que, se eliminarmos uma das condições, o resultado não existiu. Então, por exemplo, eu construí um carro, eu sou engenheiro, eu construí um carro, o cara pegou o carro, não dirigiu direito, bateu, matou a mulher. A culpa é minha, porque se eu não tivesse construído aquele carro, o cara não tinha matado a mulher. Percebem? E outra, se Adão não tivesse pecado, aí uma série de coisas... Ou até mais simples ainda, Ricardo, mais simples de tudo. Eu levantei hoje de manhã, tomei café, trabalhei, vim na igreja, vim no Entre Linhas para gravar à noite. Se eu não tivesse tomado café, eu não teria feito nada dos outros. Porque tudo que eu fiz depois de ter tomado café dependeu de ter tomado café. Então vamos supor, se eu elimino qualquer coisa da linha do tempo, inúmeras coisas não acontecem. Várias coisas não acontecem. E a gente nem sabe quais são essas coisas. Aí é onde entra a teoria do caos e o efeito borboleta, que depois eu vou falar disso. Agora vamos para a próxima, que faz mais sentido para a gente entender essa causalidade de culpa. Que faz todo mais sentido. Vamos lá, vamos para a próxima. É a teoria da causalidade adequada. Embora o criador da teoria da causalidade adequada tenha sido Ludwig von Baer, quem melhor desenvolveu foi Johannes von Cress, por volta de 1808. Foi criada justamente como uma oposição à teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou causalidade subjetiva. De acordo com essa teoria, dentre as várias condições, existe uma que é a causa adequada. Esta relação de adequação é aferida de acordo com a experiência comum, observando os casos mais idôneos. Então veja bem no caso. Então, qual é a culpa pelo meu pecado específico? É minha, não é de Adão. Fui eu que escolhi fazer. Qual é a culpa do pecado de Adão? É dele. Qual é a culpa do pecado de Eva? É dela. A responsabilidade adequada é isso. Eu eliminaria totalmente isso se eu não tivesse pecado. Só que isso não é acessível a mim. Então, aí tem a causalidade adequada. Cristo quebra com toda a causalidade, porque recai sobre ele a culpa. Então vamos lá, vamos para o próximo slide para a gente encerrar. Você vai entender um pouquinho essa questão do efeito borboleta, gente. Para contextualizar um pouco, da onde surgiu essa questão. Efeito borboleta é algo que está dentro da teoria do caos. Foi desenvolvida por meteorologistas. Eles perceberam o seguinte: eles trabalhavam com dados estatísticos. Eles perceberam que um númerozinho a menos ou a mais que fosse colocado, mesmo que seja depois da vírgula, mudava completamente o resultado final. A análise final, vamos dizer assim, a previsão do tempo. Podia um dia de sol ou um tornado, um furacão, um F5 que fosse destruir, cair no litoral ou numa grande cidade. Era um detalhezinho nas condições iniciais. Então, para vocês entenderem, olha só. Melhor explicando. O efeito borboleta é a realimentação do erro. Foi chamado mais tarde por Lawrence de efeito borboleta, ou seja, alimentação de um pequeno detalhezinho do erro. Ou seja, uma dependência sensível das condições, uma dependência sensível dos resultados finais às condições iniciais de alimentação dos dados. Ok, então vamos imaginar o seguinte, gente. Nós fomos do Gênesis ao Apocalipse. Nós estamos falando de criação. Nós estamos falando de um plano que reúne elementos, que reúne dados de toda a história da humanidade. Desde a criação até a restauração e até a eternidade. Então nós vamos alimentar um sistema narrativo com base na Bíblia, com base no IC. Então nós estamos trabalhando com deduções lógicas especulativas. Então nós vamos alimentar esse sistema de análise da realidade, do princípio ao fim, vamos dizer assim, com dados, sabendo que esse sistema, que existe essa condição sensível nos resultados da condição inicial. Quanto mais eu alimento com ICs, mais eu tenho a chance de realimentar um erro. Eu mais tenho o perigo da realimentação do erro. E se tratando de evangelho, se tratando de educação adventista, se tratando de conhecer
a natureza de Deus, eu corro o risco de desenhar um quadro, vamos dizer assim, de, ao invés de um dia de sol, um dia bonito, uma cidade santa, uma humanidade restaurada, um universo onde o pecado nunca mais vai existir, construir um quadro cataclísmico, onde nos pressupostos, onde nas entrelinhas, onde no oculto, o eterno fracassa. Onde o eterno não viu, não previu, ele viu. E fica aquela pergunta clássica, mas ele não vê a pessoa sofrendo? Ele não vê? Ele tanto vê que ele veio aqui e sofreu. E morreu a morte eterna. Não para que aquela pessoa que sofreu aqui e morreu aqui, um dia ressuscite e tenha a vida eterna, junto com todo este universo sem pecado. Gente, então, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de criação, quando nós falamos do fim dos tempos, nós falamos de um final feliz. Nós falamos de uma realidade onde Deus antevê tudo. Antevê o erro do homem, antevê a forma de corrigir o erro do homem e antevê também a forma de um universo perfeito e feliz novamente. Bom, pessoal, essa foi a entrelinha, né, do e se, né? A gente até estava brincando aqui atrás das câmeras, né? E se a cabeça fosse na ponta do pé? E se o braço saísse da orelha? E se... Assim, é um exercício aí, mas não é algo que sirva para você construir verdades, para você construir aí os... A gente tinha um nome para isso, que é história contrafactual. Então, pessoal, fica aí o exercício e a resposta, né, ao grupo que vai usar esse vídeo lá na discussão. Usem de forma lúdica, não há por que dogmatizar esse tipo de coisa. Exatamente, e muito menos para brigar, né? Não. Tem gente que cria esses exercícios e fica brigando. Bom, vamos agora então para a segunda entrelinhas do vídeo de hoje, que vai ser apresentado aqui um panorama, né, da história cultural da educação aqui no Homem. E fiquem ligados que vem mais coisas legais aí nesse vídeo. Então agora é com você e eu vou sair aqui de foco. Beleza. E eu vou sentar que meus pés estão me matando. Beleza, pessoal. Qual que é a ideia da minha entrelinha então? Eu pretendo nessa fala fazer primeiro, já que a gente está falando aqui de educação, né? Fazer primeiro um retrospecto rápido da história da educação no Ocidente. E aí pensar qual seria então o modelo de educação cristã. Qual que seria a nossa ideia de educação cristã dentro desse mundaréu de educações que já existiram. A gente, quando vai falar de educação, a gente tem que começar falando que não existe escola. Nem sempre existiu escola. Na antiguidade, a primeira modelo de educação, o primeiro sistema de educação, era uma educação familiar. E não era ainda a educação, e isso os antropólogos percebem, analisando as civilizações, as sociedades mais antigas, não era uma educação de pai, mãe e filhos. Era uma educação de avós, pais, mães, tios, tias e filhos. Talvez os únicos que foram educados apenas por pai e mãe foram os filhos de Adão e Eva, porque depois dos filhos de Adão e Eva, a figura do avô, a figura da avó, a figura do bisavô estava presente. Qual que é a ideia? A educação ela se passava num ambiente familiar. Um modelo de uma educação mais formal, ela começa dentro da nossa escola que a gente vai seguir aqui, no modelo ocidental, na Grécia Antiga. Quando a gente vai ter a figura de uma relação que se estabelece entre um mestre e seus discípulos. As primeiras academias são criadas aqui. E a gente vai ter dois modelos. A gente vai ter primeiro a academia platônica, em que Platão ele vai se reunir com pessoas num lugar fixo, ele vai sentar, ele vai debater e ele vai falar sobre as ideias. E vai ter um outro modelo que eu acho muito legal, que é o modelo da academia aristotélica. O que o Aristóteles vai fazer? Ele vai criar uma prática de estudo que eram os chamados, peripatéticos.
eles eram aqueles que caminhavam enquanto estudavam. Então, o modelo de estudo do Aristóteles era assim: estava caminhando, parava, levantava um questionamento sobre alguma questão da natureza que tinham encontrado ali, alguma reflexão enquanto caminhavam. Os peripatéticos, eles aprendiam andando. A gente tem dois modelos de educação aqui, de certa forma. O modelo platônico, ele se centra nas ideias. Então, as ideias trazem esclarecimento. E o modelo aristotélico, ele se centra na relação com o mundo. O mundo me ajuda a entender e eu desenvolvo as ideias em diálogo com o mundo. Aristóteles foi discípulo de Platão, tá? A academia, ela vai ser o centro de debate, de estudo e de educação no mundo antigo. A academia era o lugar onde se ia para aprender. Embora existisse ainda a educação doméstica, embora existissem os escravos pedagogos, né? Inclusive em Roma, é no espaço da academia que vai ter a continuidade da formação. Acaba o mundo antigo com a queda de Roma e vem a chamada Idade Média. E agora se muda um pouco o modelo de educação. A educação formal na Idade Média, ela vai acontecer principalmente dentro dos monastérios. A gente vai ter aqui um modelo de educação então chamado monástico ou educação monástica. Geralmente se fala muito mal da Igreja Católica na Idade Média, mas com a devida vênia, a verdade seja dita, a Igreja Católica foi fundamental para a preservação da cultura letrada, da cultura ilustrada. A Igreja Católica foi fundamental para a preservação da Bíblia, inclusive, porque preservou os textos, preservou escritos nas universidades medievais, nos monastérios. Então a educação, ela é, primeiro, uma educação clerical, é uma educação religiosa e acontece nos monastérios. No final da Idade Média já vão ser criadas as primeiras universidades aí, para uma formação que não é necessariamente religiosa. E a gente começa a ter aqui um modelo de uma educação mais laica. A gente avança saindo da Idade Média para a Idade Moderna. E na Idade Moderna a gente vai ter dois sistemas, vamos dizer assim, de educação. A gente vai ter um sistema de educação que a gente pode chamar de uma educação mais liberal. Não liberal no sentido de, pode fazer tudo. Não, não. Uma educação liberal no sentido de que há liberdade de pensamento. Uma educação que prima pelo valor do indivíduo e que tem alguns princípios que são importantes aqui. Por exemplo, um pensamento liberal, ele vai ter por princípio importante a criticidade. Então, a capacidade de questionar racionalmente, de inquirir, de investigar. Por que é assim? Por que isso funciona dessa forma? A criatividade além da criticidade. Então, a possibilidade de pensar diferente, de pensar novidades, de pensar coisas inéditas. É nesse período que a gente vai ter grandes descobertas que vão levar depois ao desenvolvimento da física, ao desenvolvimento da química, ao desenvolvimento da astronomia, vai se desenvolver a partir das escolas da universidade da era moderna, o iluminismo, o pensamento científico, o pensamento depois que vai levar à eletricidade, aos motores a vapor, à revolução industrial. Tudo isso nasce do pensamento liberal, que permite um método científico. É um lugar onde se vai ter reflexão abstrata, onde se vai entrar em contato com grandes ideias, com grandes princípios, com grandes questões, onde se vai aprender estratégia, onde se vai aprender planejamento, onde se vai aprender gestão, onde se vai aprender a mandar. Nesse mesmo período, se cria um outro modelo de escola. Esse outro modelo de escola é um modelo de escola técnica e disciplinadora. É uma escola que não é voltada para os pensadores, não é voltada para quem tem condições financeiras de se dedicar à ilustração e ao pensamento. É uma escola que é voltada para os trabalhadores. E a educação técnica disciplinadora, ela vai ter princípios também, só que os princípios dela são diferentes da criticidade, da criatividade, da reflexão abstrata, do desenvolvimento de estratégias, de pensamentos e raciocínios complexos. O modelo de educação que se estabelece para os trabalhadores, ela é baseada na obediência,
na disciplina e no trabalho. Ponto final. Um trabalhador, na Idade Moderna, na época da Revolução Industrial, não se esperava soubesse mais do que isso. Obediência e disciplina vem junto com o quê, gente? Não é ser disciplinado no sentido de ser metódico, de me dedicar ao estudo, de ter uma sistemática de trabalho. Não. É ser disciplinado no sentido de ser obediente. Obedecer ordens. Aceitação à crítica. Não criticar, não questionar. Você deve fazer isso. Sim, senhor, vou fazer isso. Você deve fazer aquilo. Sim, senhor, vou fazer aquilo. Agora senta. Agora levanta. Agora se move até tal lugar e aperte um botão. A educação que é voltada para os trabalhadores na Idade Moderna é uma educação que coloca todas as crianças sentadinhas, enfileiradas, sentadas, olhando para frente e disciplinadas pelo professor. É um sistema que funciona com base no apito do relógio, para que a criança comece com o apito do relógio e termine com o apito da fábrica. A ideia é disciplinar mentes e disciplinar corpos para o não pensamento crítico, para o trabalho, apenas o trabalho. E agora vamos pensar aqui qual que é o modelo de educação que a gente teria mais próximo daquilo que tem consenso e contexto com o cristianismo. E eu me pergunto nesse contexto, por que tem tanto crente, por que tem tanto cristão defendendo uma educação militarizada? Às vezes no meio de uma situação de crise moral, às vezes no meio de um momento de dúvidas, até de falta de disciplina em algumas escolas, de falência de estruturas de garantia de funcionamento social. Os pais se veem, os pais cristãos inclusive se veem assim, nossa, parece que está tudo falindo. Eu quero ordem, eu quero disciplina, eu quero organização. Será que desenvolver aceitação à crítica, desenvolver disciplina rígida e obediência ao custo da perda da capacidade de questionar, ao custo da perda de ter criatividade, ao custo da perda de ser capaz de formular uma reflexão abstrata, será que isso é o mais desejável para um cristão? Eu vejo no modelo dos cristãos de Bereia, que questionavam aquilo que Paulo falava. E o desespero para uma liderança, muitas vezes, e é triste isso, o desespero para muitos líderes cristãos que a gente encontra nesse nosso Brasilzão, é quando os seus fiéis começam a questionar. É quando uma comissão de igreja olha para o seu pastor, o seu padre e fala assim, olha só, isso que está fazendo não está de acordo com o manual. Isso que está fazendo não confere com aquilo que a Bíblia diz. Esse comportamento da administração não está de acordo. Eu discordo da forma como tem sido feita a eleição de determinado representante em determinada função, de determinada função de campo. Eu não concordo com isso. O desespero, muitas vezes, para quem ocupa posições de poder nas instituições, é ter uma membresia que pense, é ter uma membresia que questione, é ter uma membresia que haja de forma crítica. Que quando um pastor falar uma fala machista, legitimando o estupro e responsabilizando a mulher pelo estupro, uma igreja que fique quietinha e que fale assim, tá certo, isso é o desejável. O desespero é quando as mulheres olham para esse pastor e falam assim, pastor, essa sua fala é machista, essa sua fala é mais do que machista, é misógina, ela legitima o estupro e responsabiliza a mulher pelo estupro ainda. Responsabiliza a vítima e justifica o agressor. Às vezes o desespero de uma liderança é uma igreja que pense e questione. Eu digo o seguinte, se a gente olhar para o modelo maior que andou nessa terra que foi Cristo, e a gente vê aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos e aquilo que Cristo fez na prática, gente, Cristo foi revolucionário nas suas falas. Cristo questionou o seu sistema estabelecido.
Cristo demonstrava a hipocrisia dos fariseus. Cristo demonstrava os problemas da instituição religiosa judaica do seu tempo. Cristo apontava os problemas de uma religião dos saduceus, que estavam lá preocupados com o lucro do templo. Cristo ensinava o pensamento crítico. Pensamento crítico não é ir contra tudo e contra todos. Pensamento crítico é se questionar sobre o porquê e sobre o como. Às vezes a gente quer a ordem e a gente quer o silenciamento em vez do convencimento. Se as palavras da verdade forem a verdade de fato, a gente não precisa de vara. Se as palavras da verdade forem a verdade de fato, a gente não precisa de violência. Se as palavras da verdade forem a verdade de fato, não precisa de ódio, porque a verdade convence pelo peso e pela força da verdade. Uma ordem que é construída na base da violência e do medo, a garantia por meio do silenciamento e não do convencimento, não são um caminho pedagógico que espelha o modelo de Cristo. Como deve ser a educação nas escolas cristãs? Como deve ser a educação nos lares cristãos? Será que os filhos devem ter medo do pai porque tem um pai autoritário? Será que os filhos devem ter medo da mãe porque tem uma mãe autoritária? Será que os pais e as mães nas casas devem ser violentos e autoritários com os filhos, garantindo a ordem por meio do medo? Por meio do silenciamento e não do convencimento? Vamos lembrar aquilo que Deus falou: vinde e arrazoemos. Nós temos um Deus que nos chama para o diálogo. Se os pais, se os professores devem espelhar o caráter de Deus, o convite que os pais e os professores devem fazer para as crianças é um convite para o diálogo. O convite que os pastores devem fazer aos membros da igreja é um convite para o diálogo. Um diálogo entre iguais, um diálogo entre pares, não um diálogo hierárquico em que eu mando e você obedece, porque eu tenho a força da autoridade. A força da autoridade deve se estabelecer sobre a verdade, não sobre o poder. Bom, pessoal, vocês viram aí a entrelinha sobre a educação, muito legal, né, pessoal? E agora, para encerrar, nós chamamos mais uma vez, então, o Marcos André, que encerra esse estudo com uma oração. É com você, Marcos. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final dessa lição, e se você gostou dos temas tratados aqui, eu peço você que deixe seu comentário, que deixe a sua curtida, fale do que você mais gostou, e se você não gostou também, deixe seu comentário para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho aqui. Agora eu quero convidar você para encerrar o vídeo, assim como nós começamos, com uma oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo plano da redenção, muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado para nos erguer do abismo onde nós caímos, para que possamos nos apresentar na presença do Senhor, na presença do nosso Salvador. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor abençoe não só a nós que estamos aqui, mas também o nosso lar e todos aqueles que estão sob a nossa influência. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor nos alcance onde quer que estejamos, para que possamos ser erguidos à Tua presença. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, pela sua participação, por você ter enviado o vídeo e para que todos pudessem, gozar aí do conteúdo. Nos vemos então no próximo vídeo, na 9ª lição, 9º tema, a igreja e a educação. Pessoal, fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.